Meus irmãos, a paz de Yahshua, que Yahweh abençoe todos vocês em nome de Yahshua. Neste vídeo eu vou falar sobre o chamado de Yahweh, aqueles a quem Yahweh escolheu desde a fundação do mundo. E um detalhe que eu quero passar para vocês é que existe um detalhe nos mistérios de Yahweh, é que a maioria dos profetas eles eram homens simples, homens do povo, com exceção dos reis, que foram escolhidos por Yahweh, mas a maioria dos pregadores de Yahweh e o próprio Yahshua, ele era um homem simples, um homem que nasceu na manjedoura, em Belém, de Alda, da Judéia, e mesmo sendo o rei do universo nos céus, Yahshua desceu como um homem simples e habitou na terra como um homem simples. Yahshua disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, aleluia, pois mesmo sendo o Rei do Universo, o dono de toda a criação, Yahweh se fez servo, aleluia, para dar o exemplo para todos nós, de que o reino do céu, ele é diferente do reino da terra. O reino da terra ele é baseado em ganância, em prosperidade material, em vaidade, em avareza, que é a mesma coisa que vaidade, e nesses conceitos terrenos. Mas o reino do céu, ele é diferente, os conceitos, aleluia, o que são dos céus são diferentes. O que é importante nos céus, aqui na terra não é tido como importante, e eu quero passar esse ensinamento, esse estudo, para que vocês tenham um pouco, mais ou menos, da visão que eu já tenho, porque eu acho importante vocês se aprofundarem cada vez mais nas palavras. Eu sei que tem muitos irmãos que já são bastante conhecidos da palavra de Yahweh, que já conhecem, mas tem outros irmãos também que não conhecem, e é sempre bom a gente compartilhar a palavra do Evangelho, aquilo que o Ruach de Yahweh passa para nós através de oração, através de estudos, porque quem nos dá um entendimento e a sabedoria é o próprio Ruach de Yahweh. A sabedoria de Yahweh ela é diferente da sabedoria do homem, tá? Então não confunda. É por isso que muitas das revelações que eu tenho passado, elas são muito diferentes das revelações das escatologias bíblicas, porque a revelação das escatologias bíblicas, ela em grande parte é baseada em conceitos de homens. Ela não é baseada naquilo que é a revelação divina. Por quê? Porque muito dos significados que eles passam são significados, aleluia, significados terrenos, como por exemplo quando eles falam sobre a construção do templo, do terceiro templo, é algo que não é bíblico, pessoal. Não tem na Bíblia a construção, a Bíblia não fala sobre a construção de um terceiro templo. Eu já li várias vezes a Bíblia e continuo sempre lendo. Eu nunca li em alguma parte de todos os profetas e no Novo Testamento alguma profecia afirmando que haveria a construção de um terceiro templo físico. A construção do templo que Yahshua fala é o próprio corpo humano. Então, quando Yahshua estava pregando no templo, ele falou que em 3 dias derrubaria o templo, que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias, mas ele estava falando sobre a sua morte na cruz e a sua ressurreição que aconteceu depois de 3 dias. E o verdadeiro templo de Yahweh dos exércitos não é, aleluia, o templo de pedra, mas o corpo humano. Então na Bíblia não fala sobre a construção de um terceiro templo, não existe em qualquer parte. Eu peço que se tiver alguém aí que puder me mostrar, porque eu já vi, eu já perguntei, já pesquisei, nunca vi, não existe. Isso é ensinamento de homens, isso eu creio que não vem de Yahweh, porque não está escrito na Bíblia. Agora, as coisas que eu tenho falado, como o encerramento do sacrifício contínuo, a substituição pela abominação e outras coisas, têm acontecido exatamente como tem escrito. E eu ainda vou trazer mais livros tidos como apócrifos, que falam também sobre o que eu falo no canal. Não é só na Bíblia que está, também está nos livros apócrifos. Tem muitas citações sobre isso que eu falo aqui no canal, e eu vou trazer. Eu já li a maioria dos livros apócrifos, eu já li. Esses últimos tempos que eu tenho passado
fugindo, eu tenho usado para ler bastante, então eu já li a maioria dos livros apócrifos, quase todos. A Bíblia eu tenho lido várias e várias vezes, eu estou lendo, buscando conhecimento de algo, buscando sabedoria para pregar para vocês, cada vez mais passar a sabedoria, a palavra de Yahweh dos exércitos, pois a sabedoria de Yahweh dos exércitos, ela não é a sabedoria do homem, existe uma diferença e eu vou explicar agora nesse vídeo para vocês, tá? Então aqui em 1 Coríntios 1, iniciando no versículo 21, o título aqui está escrito aqui, aqueles a quem Yahweh chama. Então vou continuar lendo aqui, depois eu dou uma explicação sobre a leitura, se vocês puderem acompanhar, porque é importante. Então vamos lá. Visto na sabedoria de Yahweh, o mundo não conheceu a Yahweh pela sua sabedoria. Aprove a Yahweh salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os Eldins pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Yahusha, posto no madeiro, que é escândalo para os Eldins, é loucura para os gregos. Nesse texto ele fala porque os Eldins, como eles foram tirados em cima da Torá, que é basicamente as leis que foram passadas por Moisés para os Eldins, para o povo judeu, logo após a saída do povo do Egito, os Eldins eles começaram a se aprofundar bastante nas leis de Moisés, e isto é correto, só que com o tempo eles começaram a colocar muitos conceitos e preceitos de homens, muitas leis que acabavam, na verdade, pesando ainda mais a própria lei de Moisés, que já era bastante pesada. Se eu não me engano, eram mais de 600 leis que tinham na lei de Moisés, e eles acrescentavam cada vez mais leis e mais leis. Então por isso que Yahusha, quando pregava no templo, ele falava para os fazins, para os fariseus, chamavam eles de hipócritas, porque eles colocavam muito peso sobre as pessoas e eles mesmos não queriam carregar esse peso da lei. Por isso que Yahusha falou no versículo, que é famoso, que Yahusha disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele falou isso também em referência aos fazins, que após receber o mandamento de Yahweh começaram a encher as leis de Yahweh com várias leis de homens e preceitos de homens, como por exemplo, não podia comer sem lavar a mão, e Yahusha, quando foi na casa de um dos seus discípulos, ele comeu com vários pecadores e não lavou a mão, e os fazins chegaram até ele e começaram a questionar, e Yahusha falou que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque o que sai pela boca vem do coração. Então, todos os ensinamentos que Yahusha passa, pessoal, também criticando a questão do ensinamento do homem, porque o homem ele quer colocar muitos preceitos e muitas coisas, o que acaba dificultando o reino de Yahweh ser pregado da forma correta. O reino de Yahweh ele é simples: amarás a teu Yahweh sobre todas as coisas e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Só que os homens eles começam a colocar muitos preceitos, muitas leis, e acabam dificultando. Então é importante vocês saberem desses detalhezinhos. Eu sei que alguns já sabem, mas outros talvez não saibam, então é sempre bom a gente pregar, né, a palavra do Evangelho. Então, continuando aqui a leitura: mas nós pregamos a Yahusha, posto no madeiro, que é escândalo para os Eldins, loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto de Eldins como gregos, lhe pregamos a Yahusha, poder de Yahweh e sabedoria de Yahweh, porque a loucura de Yahweh é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Yahweh é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Então aqui ele vê um detalhe importante, porque se você reparar, realmente a maioria dos bilionários e dos ricos, talvez daquele tempo e agora, eles confiam muito na riqueza, porque eles não conhecem os mistérios de Yahweh, e eles confiam que a sabedoria do homem é superior à sabedoria de Yahweh, mas é incorreto. A loucura de Yahweh, como está escrito aqui, ela é maior do que a sabedoria do homem. Então o mínimo de Yahweh é o máximo, mais do que o máximo de Yahweh.
Então é importante vocês entenderem também um detalhe sobre a simplicidade de Yahweh dos exércitos e também dos seus profetas e dos seus pregadores. Então eu vejo que muitas pessoas também observam a minha simplicidade, como eu tenho fugido da tribulação e tenho passado essas perseguições. A minha tribulação também é um pouco diferente, pessoal, porque como eu compartilho as informações com vocês, então meio que eu me coloco como um alvo mais visível, né? Porque eu já tenho vários views no canal, já tenho muitos acessos, então eu estou bastante visível, eu sou um alvo bastante visível, isso chama mais a atenção. Mas é importante, lendo esse detalhe aqui, que continuando, né, nesse detalhe, sobre a simplicidade dos pregadores de Yahweh, isso é um detalhe que está na Bíblia. Por exemplo, o próprio João Batista, ele era um homem simples que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos e pregava o Evangelho. E Yahshua disse que dentre os homens nascidos de mulheres na terra, não existe nenhum maior do que João Batista. Então é importante vocês observarem, pessoal, que a maioria dos pregadores de Yahweh dos exércitos, eles são homens simples, homens que o mundo não reconhece, mas aqueles que são de Yahweh dos exércitos, eles reconhecem. Então muitos aqui que estão no canal, que tem um ruach de Yahweh dos exércitos, que andam na presença de Yahweh dos exércitos, eu creio que vocês reconhecem que a sabedoria, que a palavra e as revelações que eu passo para vocês, elas vêm de Yahweh, porque é o ruach de Yahweh dos exércitos, é o espírito de Yahweh dos exércitos que testifica para vocês. Então as pessoas do mundo, elas passam pelo canal, elas veem as revelações, elas não acreditam e passam direto e acabam não obtendo a informação, não obtendo a verdade. E a verdade nesses últimos dias é muito importante, porque Yahweh já está para vir nas nuvens, e já falta pouco tempo, como eu tenho dito no canal, em vários vídeos, nós já estamos nos últimos dias. As profecias bíblicas, elas já aconteceram, a maioria, pessoal. Então nós já estamos já nos últimos dos últimos dias. Essas pregações que eu estou fazendo já são dos últimos dias. Já é a última pregação que antecede a vinda de Yahshua. Então é importante vocês se atentarem nesses detalhes, principalmente da questão da simplicidade que eu tenho falado, para que vocês não tenham como descrédito a minha simplicidade, o fato de eu ser simples, o fato de eu estar fugindo da tribulação. Então não tenha como descrédito esta questão, também pelo fato de eu não usar terno e o fato de eu estar sobrevivendo já. Então não tenha isso como algo que não deva ser levado em consideração, porque é exatamente esse tipo de pregador que Yahweh usa para pregar a palavra, porque Yahweh dos exércitos é assim, ele escolhe os pequenos para confundir aqueles que se dizem sábios, que se acham sábios. Então é importante vocês se atentarem para esse detalhe, não descredibilizar a minha pregação que eu tenho passado, porque isto vem de Yahweh dos exércitos. O Yahweh tem me sustentado durante todos esses dias. Já são 8 meses que eu tenho fugido da tribulação. Eu já passei por muitas coisas que vocês nem imaginam que eu tenho passado, e Yahweh tem me mantido todos esses dias. Vocês também, alguns irmãos têm passado, que postam nos comentários. Então é Yahweh que nos tem mantido, tá? Então é Yahweh que nos mantém, é Ele que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e o nosso baluarte. Então, continuando aqui na leitura, porque vê de mão a vocação que não são muito sábios. Tá? Mas Yahweh escolheu as loucuras deste mundo para confundir as sábias. Yahweh escolheu as coisas fracas. Continuando aqui, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Yahweh escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Yahshua, o Messias, o qual para nós foi feito por Yahweh sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no soberano. Então é isso, pessoal. Não descredibilizem as pessoas simples, porque o Evangelho de Yahweh
ele é sempre pregado por pessoas simples, nem sempre também não é uma questão, como eu posso dizer, uma questão obrigatória, mas a maioria dos pregadores da Bíblia, os mais importantes, aqueles que pregam, são homens simples, mas a palavra de Deus também está na boca de todos, cabe vocês a saber diferenciar a verdade da mentira. Mas nesses últimos dias, como eu tenho postado, quem acompanha o canal, tem sido mais difícil, porque já a maioria das pessoas da Terra não são humanos, eles já foram substituídos por algo que chama abominação da desolação. Quem quiser entender, veja o vídeo. Eu não vou ficar repetindo muito para não dar muito ibope para o inimigo também, para não ficar repetindo muito nos vídeos. Então, quem conhece o canal sabe o que significa isso, eu já expliquei. E isso é real, isso é verídico. E é isso, pessoal. Continue na fé em Yahweh dos Exércitos, buscando a sua presença. Agora eu vou continuar na cidade. Eu creio que eu não vá sair, eu vou ficar pelejando aqui até o final, até quando Yahshua vir nos buscar. Eu estou nas mãos de Yahweh dos Exércitos, pessoal. Tem alguns irmãos que estão preocupados comigo. Eu estou bem, pessoal, tenho alguns recursos ainda para permanecer um tempo. Eu perdi a questão dos alimentos, que eu comprei muita comida e eles fizeram um plano para me tirar de onde eu estava, mas talvez isso tenha sido um plano de Yahweh para eu continuar publicando mais vídeos no canal de forma mais pontual, porque eu não estava conseguindo, como eu estava meio que isolado, não estava conseguindo carregar o celular, não estava conseguindo responder os comentários. Tinha muito vídeo que tinha muitos comentários, eu não conseguia responder por causa do limite da bateria, que descarregava muito rápido, e eu não conseguia responder os comentários, e talvez eu creio que Yahweh me trouxe de novo para cá para que eu continue pregando, e esse é o meu objetivo, eu creio. Então eu vou fazer a vontade de Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahweh. O importante, pessoal, vocês crerem no soberano acima de tudo. Tem alguma dúvida, ora para o Criador perguntando, porque ele responde sim, pessoal. Não duvidem, porque Yahweh é poderoso para fazer tudo o que vocês imaginarem. Então não duvidem. Se vocês têm uma dúvida, pessoal, principalmente sobre o canal também. Eu quero saber se o primeiro arrebatamento aconteceu. Ora para Yahweh. Então faz a oração para Yahweh, meu Yahweh, me revela se realmente aconteceu o arrebatamento. E fica orando e continue buscando em oração, e ele vai te responder. Vai vir a revelação para você, vai vir o discernimento e você vai descobrir. E vai ser revelado para você, você vai descobrir. Então é assim, pessoal, que a gente deve orar a Yahweh, sempre perguntando para ele, porque é ele que é o nosso pastor, pessoal, não são homens. Homens não são nossos pastores. Yahweh disse: eu mesmo pastorearei o meu povo, buscarei as minhas ovelhas e atarei as suas ataduras e as suas feridas. E Yahweh que é o nosso pastor. Então não duvidem, orem, buscando sabedoria, discernimento, fazendo perguntas para Yahweh. Pergunte para Yahweh: Yahweh, isso que está acontecendo é assim? Em oração me responda, e ele vai te responder, tá? Então tenha fé, busque sempre o Criador em oração, sempre tendo confiança, porque a fé ela é a nossa força, pessoal. Fé em Yahweh dos Exércitos. Não duvidem do poder da oração. Sempre busque o Eterno em oração, com dúvidas, em agradecimento, não só para pedir, para agradecer, também agradeçam a Yahweh dos Exércitos todos os dias, por mais o dia que vocês receberam, por todos os livramentos, pela salvação, por ele sempre estar conosco. Então sempre agradeça, não só peça. E é isso, pessoal. Fiquem na graça de Yahweh e na paz do soberano. Que Yahweh abençoe todos vocês, em nome de Yahshua, o verdadeiro e único Messias. Até o próximo vídeo.